Ok, rodando vinheta. Toninho, você entra em 3, 2, 1. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar. Nesta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, estamos entrando no ar com o nosso programa de número 717. Bom, destaques no dia de hoje, nós vamos falar do problema da fome, dados aí apontando mais de 117 milhões de brasileiros em uma situação de... a imprensa capitalista arruma uma maneira mais bonita de falar o negócio. Fala que é situação de insuficiência alimentar, usa outros termos, nós vamos falar disso, mas na realidade, de um ponto de vista nu e cru, é fome. Da mesma maneira que nos Estados Unidos, o próprio New York Times assinalando aí pelo menos 23 milhões de famintos. Quer dizer, a pandemia agravando a situação de miséria, de retrocesso impulsionado aí pela crise capitalista. Bom, nós vamos ver dados aí sobre, além da fome, da miséria, do sofrimento imposto pela pandemia, com os novos números da Covid e as perspectivas sombrias para o país. E vamos falar também da situação política. Destaques, por exemplo, a briga em torno da reabertura ou não reabertura das igrejas, e mais destaque importante, o problema da terceira via. O Marcelo Freixo, deputado, uma das principais lideranças do PSOL, defendendo a frente com a direita. Nós vamos ver que limites, para quê, se é que tem limite. E o Ciro Gomes dando aquele recado, aquele conselho de um típico amigo da onça, dizendo que o Lula tem que recuar. Então você fique com a gente aí para você acompanhar essas notícias, outras notícias sobre o Brasil, nós vamos comentar aqui, e também notícias internacionais sobre a Venezuela, por exemplo, rebatendo aí os ataques de mercenários contra o país. Vamos falar da fronteira dos Estados Unidos, México e Cuba. O exemplo de Cuba em relação aos testes e ao problema da vacina, entrando agora em uma nova fase. Bom, para comentar estas e outras notícias, está comigo aqui hoje na nossa bancada virtual o companheiro que também é membro da direção nacional do PCO e nosso comentarista esportivo aqui do canal, o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aí aos ouvintes, internautas, telespectadores. Eu nunca sei qual que é o termo correto. Do resumo do dia. Ok. O noticiário aí das pessoas que querem ver o que aconteceu durante o dia. E todo dia tem coisas acontecendo, né, Antônio? As coisas não param. E, bom, o nosso papel aqui é debater, informar, e a informação para a gente é importante para armar para a luta, Então eu queria agradecer porque muita gente já estava aqui acompanhando o nosso canal com o programa Entrevistas, que acabou agora há pouco, com uma audiência muito elevada, e o pessoal permanece aqui conosco, e tem gente chegando também, então eu vou saudar aqui, a nossa audiência já começou, a gente já partiu de um ponto elevado essa noite, tanto do ponto de vista da quantidade, obviamente, como da qualidade, dos amigos internautas que acompanham aqui e participam da nossa programação. Então, saudar aqui o Fernando LPR, boa noite, o Israel Ferreira, bom, tem muita gente aqui, eu vou citar alguns, desta vez eu consigo, a companheira Clenilza, a Maria José Fernandes, a companheira Carla Silva, que já chegou por aqui mandando aí o seu superchat, a sua contribuição, muito obrigado aí, companheira Carla, sempre presente aqui conosco. Tem muito mais gente por aqui. O Carlos Santos, muito obrigado aí, boa noite. O Wallace, desta vez eu consigo, também mandando aí o seu
o seu superchat, seu sticker, sua figurinha simpática aí, obrigado pela contribuição. O Reflexão Sempre, opa, ele fazendo referência aí ao vinho da Carla, né? Um vinho de boa qualidade lá, um vinho europeu que vem com uma contribuição, além do brinde, o apoio político aqui ao nosso programa, que é o mais importante, e também o apoio financeiro, né, que nos ajuda a sustentar essa atividade, como também do companheiro Para Que Postar, Só Tendo Face, mandando esse seu sticker, muito obrigado, boa noite. A companheira Maria José Fernandes, acho que eu já falei, né? A Angelina, a companheira Angelina, ela é frequentadora de carteirinha aqui do nosso canal, mas principalmente quando está o companheiro Edson, que é lá da região dela de Campinas, aí ela não perde o programa mesmo, né? Então, muito obrigado aí, Angelina, ao pessoal, a todos vocês que estão presentes, participando do nosso programa, e você também que nos acompanha mais tarde, né? Porque a nossa programação, ela é interativa e fica aí à disposição para você assistir no horário que você quiser. Então, nos ajudem com duas coisas. Primeiro, compartilhem aí o link adoidado, né? Esparramem por aí nas redes sociais, nos grupos de Facebook, do WhatsApp, né? Coloque aí no Telegram, no Twitter, e mandem também para os amigos, para os grupos de família, para todo mundo, né? Chame o pessoal para assistir o canal, que não tem rabo preso com os governos golpistas e com as empresas capitalistas que exploram o povo, né? Manda vir para cá, né? Para a Causa Operária TV. E você também, além de espalhar aí, de ajudar a gente na divulgação, né? Se você não é membro, como o pessoal que está de verde aqui, pintado de verde, né? Ao longo aqui do nosso chat, você pode se tornar membro já. Só clicar aqui embaixo da telinha, né? E tornar-se membro do nosso canal. E se você já é membro ou não, você pode dar também a sua contribuição espontânea, né? Imediata, instantânea aqui, para não só espontânea como instantânea, mandando aí o seu superchat. Basta clicar aí no cifrão, né? Você pode mandar aí a sua mensagem e nós vamos divulgar aqui também. Então vamos lá, vamos à luta, né? Com a nossa pauta de hoje, uma pauta importante. Vamos começar destacando aqui. Bom, o São Paulo e outras cidades estão vivendo aí já há vários dias viveram, né, nos últimos dias, 10 dias pelo menos, um feriadão. Então vamos hoje apresentar aí, tem um balanço, informações sobre o balanço dessa situação, e o companheiro Edson chega aí com essas notícias, e diante da situação também já tem novas propostas aí do governo, e, bom, com vocês o Edson para tratar desse assunto. Vai lá. Como a gente vem anunciando aqui nos nossos programas, no seu ATV, Tony, essas medidas políticas, né, se a gente pode chamar de políticas, dos ditos, tanto o governador Dória como o prefeito Mário Covas, em relação à pandemia, de nada vem resolvendo o problema da crise da pandemia, né? A última que eles implementaram aqui, tanto na cidade de São Paulo como no estado de São Paulo, foi o feriadão, né? Mas agora em relação ao Covas, né? Que adiantou vários feriados, aí tem até piada na rede social que eles adiantaram o Natal, adiantaram o feriado de até de 2022 para não pagar os trabalhadores e ao mesmo tempo dizer que estão fazendo alguma coisa em relação à pandemia e aumento das mortes, né? Só que isso, ao invés de melhorar a situação, não resolveu em nada e, pelo contrário, piorou para outras cidades, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, com essa questão do feriadão, aumentou aí, não aumentou nem a média do isolamento em 44,7%. E as cidades no litoral aqui de São Paulo, na região da Baixada Santista e até do litoral norte, o povo foi tudo para as praias, né? Então, deixando aí os prefeitos dessas cidades em pavorosa. Até porque em todas as cidades aí do litoral já alcançaram
os hospitais já estão com 100% dos leitos ocupados, as praias, eles estão evitando que o pessoal frequente as praias, mesmo assim, o pessoal foi para a praia em vários lugares, fizeram barreiras sanitárias e mesmo assim não intimidou o pessoal diante do feriadão, que desceu todo mundo para a praia. Então, a situação, ao invés de melhorar, só piorou, Toninho. E o prefeito Bruno Covas, né, diante da falta de eficiência para combater o problema, ele, inclusive, fazendo jus ao seu nome, né, Covas, ele agora está simplesmente preocupado em enterrar os defuntos, porque em São Paulo aí a média de enterros por dia já chegou aí a marca de 419 sepultamentos por dia na cidade de São Paulo. Eles já estão vislumbrando aí de que vai passar dos 500. E aí, mais uma medida que não tem nada a ver com combate à pandemia. A única medida que o Covas apresentou é de que, ao invés de sepultar em todos os cemitérios que tem em São Paulo, ele resolveu concentrar o sepultamento em 3 cemitérios, na verdade. O cemitério da Formosa 1 e o cemitério da Formosa 2, e no cemitério São Luís. E ele já também mostrando aí que até a questão de sepultamento é uma questão que eles estão destruindo aí o serviço público de sepultamento, estão contratando aí terceirizadas que estão tomando conta do sepultamento na cidade de São Paulo, estão locando vans de particulares e até vans escolares para levar os corpos das pessoas que estão morrendo pelo Covid para ser sepultado. E a ideia deles é assim, criar o sepultamento aí em escala industrial. A única coisa que eles conseguem na ineficiência, na falta de política pública, na falta de política para defender a saúde do povo, eles estão correndo atrás agora de ir sepultando e organizando o sepultamento, porque, como diz o próprio nome do prefeito de São Paulo, é o Covas, né? O negócio dele é enterrar. A situação só piorou com os feriadões estabelecidos aí em decreto municipal e, ao mesmo tempo, ele só tem uma política, enterrar os defuntos. Resolveu o problema da pandemia, resolveu o problema da vacina, do teste, não passa nem perto da cabeça desses ditos, né, por alguns aí, como sendo os governadores ou prefeitos científicos. É essa a situação depois do decreto do feriadão em São Paulo. Ok, Edson. Bom, antes da gente seguir aqui na nossa pauta, saudar aí a presença do Bruno, do Espírito Santo, ES, a Rosália, né, mandando aqui as suas mensagens, saudando aí o pessoal presente aqui conosco, ela estava assistindo também agora há pouco aí a entrevista bastante elogiada pelo pessoal aqui no chat, né? Como eu falei, se você perdeu o programa Entrevistas de hoje, né, você pode assistir, como todos os nossos programas aqui, eles ficam à disposição aqui nos arquivos do nosso canal, né, e você pode participar. O Mauro Sou, participando aqui do tema destacado pelo Edson, dizendo que o feriadão na Zona Leste foi como costuma, uma verdadeira fraude. Ninguém vai fechar o comércio sem auxílio, diz ele. Tem muito pequeno comerciante com aluguel atrasado, né? A Eliana elogiando aí a entrevista com o Leandro Forte, dizendo que ela foi muito boa e muito ilustrativa, né? Bom, seguindo na nossa pauta, no Rio de Janeiro, hoje o governo da capital, o governo do Paz,
né, do DEM, que foi aí apoiado pela esquerda, né, que disse que ele era um candidato progressista em relação ao ex-prefeito Marcelo Crivella. Pois bem, o progressista do DEM, do Partido da Ditadura, ele determinou a reabertura das escolas hoje, né, e foi necessário aí, a justiça interveio, né, os professores haviam decretado greve diante da decisão, né, e houve uma decisão provisória da justiça contra a retomada hoje da administrativa, né, e as aulas presenciais estavam marcadas para começar amanhã, né, uma política criminosa do governo do Rio de Janeiro, né, numa situação que é óbvio, a pandemia continua totalmente fora de controle no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, né, a cidade do Rio, que é a segunda mais afetada, disputando aí com a cidade de São Paulo o maior número de mortos, né? A decisão de retorno às aulas por parte do governo, como todo mundo sabe, foi tomada em momento de alta das internações na cidade maravilhosa, né? No domingo, por exemplo, os hospitais da cidade do Rio de Janeiro tinham 1.416 pacientes internados e 167 pessoas na espera por uma vaga nas UTIs, né? A taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade, com esses números, é de 92%. E o prefeito, né, apoiado aí pela esquerda, vocês estão vendo, tem a imagem aí da decisão da justiça, né, concedida de maneira liminar, né? Há também a mobilização dos professores, um fator fundamental para chamar atenção para o assunto, a política criminosa que o governo Covas e o governo Dória estão querendo impor também aqui em São Paulo, né, onde as atividades estão previstas para reiniciar aí na próxima semana. Bom, e aí nós temos cena aqui de São Paulo, né, que para preparar essa reabertura das escolas, como o Edson assinalou, o governo, medida de combate à pandemia, nada. Mas, imitando aí o seu padrinho, que é o rei da fanfarronice, né, em cena que tem vacina, em cena que tem até uma vacina brasileira, né, que nem é brasileira e nem é vacina, porque não está aprovada ainda, né, estamos falando do Dória. O seu afilhado, o Covas, hoje chamou os professores da rede, os trabalhadores da educação da rede municipal, a irem se vacinar, aí em céus espalhados por toda a cidade. Só esqueceram duas coisas. Primeiro, que a atividade não foi organizada efetivamente para que houvesse aí a vacina para o pessoal, né? Tem um card, pode colocar isso aí para a gente, produção? Esse card aí publicado aí pela nossa corrente Educadores em Luta. As imagens que vocês têm aí no cantinho à direita são de vários centros, unidades escolares, os CELs, onde havia vacinação. E as filas que se formaram eram enormes, né? Que é para já contaminar o professor, o funcionário de escola, antes mesmo da escola reabrir. Então, o governo provocando aí aglomeração. E o que é pior, em vários lugares a vacina acabou, aí às vezes até 2 horas depois de iniciadas as filas, que não tinha vacina. O planejamento dos governos científicos, do Covas e do Dória, é de uma eficiência, né, tremenda, que mais uma vez hoje foi demonstrada aí a eficiência desse governo, que vão lá, chamou o pessoal para se vacinar. Obviamente que a medida não resolve o problema, né, porque além de vacinar os professores, seria necessário vacinar toda a comunidade escolar. Está havendo aí uma onda de infecção entre, inclusive, setores da juventude crescente com a variante brasileira, né? Os jovens e as crianças, mesmo aqueles que são assintomáticos, eles são transmissores, eles acabam funcionando como portadores da doença, levando o vírus para a escola, levando o vírus de volta para casa, no transporte, etc, etc. Reabrir as escolas é uma política para lá de criminosa. Bom, para discutir toda essa situação, Educadores em Luta está chamando aí uma plenária, uma reunião, né, que você pode participar, inclusive, de qualquer canto do país, na próxima quinta-feira, dia 8. Né? A reunião está destinada aí a discutir a situação
aqui em São Paulo, mas é aberta para companheiros. Com certeza não vão ter aí companheiros do Rio que estão se enfrentando com essa situação também, né? E é necessário unir forças, e exigir aí dos sindicatos, né, a quebra da paralisia das direções sindicais. Tem que convocar assembleias, chamar a mobilização, porque é melhor enfrentar a situação por meio da luta, como foi feito, inclusive, aqui em São Paulo, o que forçou o governo a um recuo logicamente transitório. A vitória não foi uma vitória definitiva, mas o governo recuou, suspendeu as aulas, mas agora está querendo retomar no momento em que as coisas estão ainda mais graves. Se já estava grave lá no meio de março, quando a situação, quando as aulas foram suspensas, né? Agora a média de mortes, o Edson falou aí da média de enterros, só na cidade de São Paulo mais de 400 por dia. São Paulo já teve 1.200 mortes por dia no estado, né? E a situação está totalmente fora de controle e é necessário reorganizar a mobilização. Por isso aí o chamado de Educadores em Luta. E você, se tiver interesse, pode entrar na nossa página lá no Facebook, né, no grupo, na página de Educadores em Luta, e você procurar lá, você vai encontrar o link para participar da reunião. A reunião aberta a todos os companheiros que queiram se somar a essa luta. Bom, mas vamos mudar de tema, vamos em frente. Vamos falar de um tema que mostra, né, que não há nenhuma política, reafirma esse problema que, inclusive, foi destacado aqui pelo companheiro da Zona Sul. As pessoas, obviamente, todo mundo gostaria a uma campanha para tentar colocar sempre a culpa na população, né? E as pessoas, quem aqui não gostaria, não compreenderia a importância nesse momento de ficar em casa para poder digamos assim, se prevenir, né, da circulação do vírus. Agora, para isso, ninguém vai ficar em casa passando necessidade. Bom, aí amanhã está previsto aí o começo do pagamento do auxílio emergencial. E aí, Edson, resolve o problema o auxílio emergencial que começa a ser pago amanhã pelo governo? A gente já havia também, nós sempre, nos programas nossos, nós mostramos aí que nem o auxílio de R$600 no início da pandemia, quando a média de mortes por dia era 300, resolveria, porque isso é uma miséria, né? Aqueles R$600 naquela época. E agora, muito menos, né? Porque agora, além de diminuir o valor do auxílio emergencial de 600 para 250, e tem gente que vai ganhar apenas R$150, ele foi estabelecido com muitas mais regras restritivas, né? Antes, por exemplo, o auxílio emergencial podia até 2 pessoas da família. Agora, apenas uma pessoa da família vai poder receber esse auxílio emergencial. Outra coisa que mostra que o auxílio emergencial é mais um engodo por parte do governo golpista é de que menos pessoas vão receber isso daí, eles vão gastar muito menos dinheiro do que eles gastaram na primeira vez que eles pagaram R$600. Eles chegaram a gastar 240 bilhões, né, segundo dados do governo aí, pagando o auxílio emergencial da primeira fase. Agora eles não vão chegar a gastar nem 11 bilhões também. E mesmo assim, eles usaram o fato de pagar esse auxílio emergencial, que é uma migalha, que não vai resolver o problema de ninguém, para aprovar um pacote aí de reformas dentro do Congresso que congela salários dos trabalhadores, ou seja, utilizaram a fome do povo para manter mais fome diante de toda a classe trabalhadora aí, com congelamento dos salários aí chega a mais de 10 anos. Outra questão importante é que eles ficaram 3 meses sem pagar nenhum tipo de auxílio, nesse momento aí que a pandemia só tende a aumentar, né? Na primeira fase era anunciado aí a média de morte
em torno de 300, agora nós estamos na média de morte em torno de mais de 3.000 pessoas, né? E outra questão também que é um engodo, essa questão do auxílio emergencial, que ninguém mais vai se cadastrar. Eles vão usar o cadastro anterior. Ou seja, quem durante esse mais de um ano de pandemia se ficou numa situação precária, que está necessitando de algum auxílio, não vai poder se cadastrar. Só quem já estava cadastrado na primeira fase do auxílio emergencial. É toda uma forma de, na verdade, fazer de conta que está auxiliando a população nesse momento de maior crise da pandemia, com uma migalha ainda menor do que aqueles R$600, com uma quantidade ainda ínfima de pessoas em relação. E para piorar, você falou aí que vão começar a pagar amanhã, não é bem assim. Eles vão começar a pagar amanhã, dia 6 de abril, para as pessoas que têm a data do nascimento em janeiro. Quem tiver o nascimento em dezembro, a gente ainda nem sabe quando vai receber. Então, quer dizer, vão pagar, as pessoas vão procurar aquelas que têm supostamente o direito de receber essa migalha, vão até os bancos, né? E vão ver se ela vai ter o direito a receber isso daí amanhã. E aí vai ter todo um calendário aí que sabe-se lá quando a pessoa vai receber. A gente já viu na fase anterior a humilhação das pessoas, dos trabalhadores que precisaram receber isso daí, fazendo fila na Caixa Econômica Federal, e alguns nem chegaram a receber o que lhe era devido, né? Mostra toda a falsa assessoria do Estado em relação às pessoas necessitadas, e é por isso também dessa grave crise social, de fome, desemprego que o país está enfrentando no meio dessa pandemia. Ok, Edson. Bom, nós vamos em frente aqui. Eu antes queria saudar aí a presença do Osni Castro, e mandar também um abraço, retribuir os abraços enviados aí pela companheira Bárbara Richard, né? E Sem Chance também está por aqui participando da nossa transmissão. Bom, e agora com certeza um tema muito comentado aí nesse final de semana, né, e que vai ser alvo aqui das conversas também no nosso chat. E que eu vou chamar, inclusive, depois o Edson também a opinar sobre esse tema, né, porque o Edson aí participou aí nesse final de semana também, aí, como em todo o Brasil, mais uma vez, os comitês de luta e o PCO foram às ruas fazer aí os mutirões, né, em defesa das reivindicações populares, né, em defesa do Fora Bolsonaro e da candidatura de Lula, e para conversar com a população sobre justamente as coisas que estão acontecendo e a falta de medidas efetivas, né, contra a pandemia. Eles não tomam medidas, mas volta e meia eles vêm com debates totalmente artificiais. Vocês lembram, no ano passado, o STF gastou aí horas e horas debatendo, né, todo mundo dando opinião na televisão, artigos, sobre a obrigatoriedade ou não da vacina. Quem não se lembra desse debate? Nós, inclusive, aqui expressamos claramente a nossa posição contrária a obrigar qualquer pessoa a tomar a vacina, e que isso tinha que ser feito com base no... Primeiro, tinha que ter vacina, e, em segundo lugar, que tinha que ser resultado de uma campanha de convencimento. Bom, esse debate aí já tem 4, 5 meses que se realizou, e agora ficou evidente que era uma fraude, né? Porque finalmente não tem vacina, menos de 10% da população brasileira foi vacinada, né? E se alguém tivesse que ser preso, né? Porque aí tinha um debate, se tinha que prender, se tinha que demitir quem não vacinasse, e se alguém tivesse que ser responsabilizado porque as pessoas não estão vacinadas, seria o próprio governo, né? Os criminosos maiores do país, a direita que comanda o país, que governa, não só Bolsonaro, mas todos os governos que, o debate, né? Quem não se lembra do discurso
do Dória, totalmente favorável à obrigatoriedade da vacina. Bom, mas a vacina não existe. E agora vem um outro debate que tem esse... Volta e meia aparece um debate artificial. E nesse final de semana, o debate veio à tona em torno da reabertura das igrejas, né? Porque o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, né, que foi indicado para o tribunal pelo Jair Bolsonaro, ele no sábado, dia 4, no sábado, dia 3, ele, através de uma medida liminar, ele liberou a abertura dos cultos presenciais, né? Imagens como essa que vocês estão vendo, vão ver aí agora pela nossa eficiente produção, né? Não só em igrejas evangélicas, mas também de uma maneira geral, nas igrejas católicas e de outras confissões, né? Bom, e aí surgiu toda uma... porque se trata de fazer a polêmica sobre questões totalmente secundárias, né? Porque, obviamente, ir ou não à igreja é uma decisão, né, de fórum íntimo, de fórum pessoal. Você não pode... É um absurdo que o Estado proíba ou incentive. Não cabe ao Estado fazer nenhuma coisa nem outra. Bom, e sobre o problema de aglomerar ou não na igreja, porque aí surgiram muitas denúncias, inclusive setores da esquerda, né, fazendo aí a denúncia do comportamento das pessoas que, por uma decisão pessoal, ainda que algumas igrejas tenham tomado aí, devido a algumas precauções em relação ao problema. Agora, evidentemente que o debate é totalmente falso, né, porque enquanto se debate se as pessoas podem ou não ir à igreja e supostamente se colocar em uma situação de risco, né, por motivo da presença de outras pessoas, ninguém debate. Eu não vi o STF, pode ser que eu tenha perdido, Edson, e pode ser até que algum amigo internauta ajuda. Se houve alguma decisão do STF proibindo o pessoal de andar em ônibus lotado, né, propondo que fosse colocado na cadeia imediatamente o dono das empresas, os tubarões do transporte, da máfia do transporte, que transportassem as pessoas em ônibus lotados. Eu não vi nenhuma decisão do STF, não vi polêmica também na televisão, dizendo que tinha que colocar na cadeia os criminosos, né, que obrigam a população a andar no metrô aí, quase uma pessoa dentro da outra, de tão lotado que são os metrôs em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias regiões do país, em Recife, por aí afora, né? Nos trens nem se fala, né? Não vi ninguém propondo aí nem precisou votar que fosse liberado. Eu não vi nenhuma decisão do ministro Supremo dizendo, não, está liberado, né, a aglomeração nos trens, né, pode aglomerar à vontade. Quer dizer, isso aí nunca parou de aglomerar em nenhum momento. É um debate, obviamente, que é totalmente artificial, né, que visa, inclusive, todas essas medidas, chama a atenção que ninguém, a não ser a exceção nossa, a gente tem essa imagem aí, veja, a gente viu aí a aglomeração na festa, que na igreja agora é permitida pelo STF. Aí nós estamos vendo aí a polícia, né, agindo aí contra uma suposta aglomeração em uma balada, né, como a gente vê eles se referirem aí nos meios de comunicação, né, nos monopólios da imprensa capitalista. Quer dizer, de novo se estabeleceu o debate, que é o Estado, um debate totalmente absurdo, que deve dizer aonde as pessoas podem ou não podem ir, né? E seriam os deuses do Supremo, né, os todos poderosos homens da capa preta, né, que poderiam decidir se a pessoa pode ir na igreja ou não pode ir na balada ou não pode, né? Mas ninguém fala nada, né, eu não sei se tem alguma decisão do Supremo, por exemplo, né, proibindo, né, que o pessoal se aglomere. Aí tem, nos Correios, por exemplo, tem deliberação do Supremo que não pode ter aglomeração nos Correios, que o trabalhador do Correio, ele tem que... Houve alguma decisão desse tipo? É uma discussão que procura tirar o foco da situação, né, Edson? Na verdade, eles criaram uma campanha agora, não sei se você vem acompanhando aí a imprensa golpista, né?
de que você só pode aglomerar se for necessário. Se não for necessário, você não pode aglomerar. E o que seria necessário? Gerar lucro para os capitalistas. Então, está se criando essa ideia na cabeça da classe média, que está privilegiada dentro de casa, de que, ó, o fulano está aglomerando dentro do ônibus e dentro do metrô porque é necessário. Mas necessário para quem, né? Necessário para o grande capitalista, no caso que você falou aí da máfia do transporte público, do esquema milionário que é o transporte do metrô em São Paulo, etc., é necessário para levantar essa grana para esses grandes capitalistas. Mas o resto que você fizer da sua vida não é necessário. Então, eles estão criando essa mentalidade. Depois de ter sido desmoralizado toda essa discussão de que não existe, na verdade, quarentena, não existe lockdown, não existe toque de recolher dentro do ônibus, dentro do metrô, eles levantaram essa campanha. E aí também eles estão levantando a campanha de que a população seja aquele X9, né, o dedo duro, o cagueta. Então, por exemplo, se você tiver uma festinha na sua casa com 10 pessoas, o vizinho tem que ligar para a prefeitura ou para os órgãos de segurança do Estado burguês golpista para chamar a polícia para ir lá desfazer a aglomeração. A gente lá no Correio está pedindo aí para o pessoal que é cagueta, que é dedo duro, que é X9, ligar, porque a gente está trabalhando lá com 20, 30 pessoas e ninguém liga para desfazer a aglomeração lá também. Ninguém liga, fala, oh, liga aí, fala que a gente está aqui no prédio fechado aqui, trabalhando com 20, 30 pessoas, mas ninguém liga, só liga se tiver uma festinha, um boteco aberto, um pessoal jogando futebol numa quadra, mas no nosso caso ninguém liga. E os caras do STF é a mesma coisa, né? Não precisa nem você falar aí, os ministros biônicos, né? Defensores do golpe de Estado de 2016, eles estão na mesma toada, eles querem colocar a culpa no povo. Os patrões, os capitalistas podem convocar os peão para trabalhar, porque é necessário, segundo eles, é necessário que os capitalistas ganhem dinheiro, não só agora com o suor dos trabalhadores, mas também com a vida dos trabalhadores. É isso. É isso. O Dom Baes, ele explica que, em poucas palavras, ele resume a situação na mensagem dele no nosso chat. Não, ônibus, fábricas, construção civil não tem Covid. Né? A gente podia acrescentar que também no Correio, né, nessa versão fantasiosa da burguesia, não tem Covid. No entanto, né, isso infelizmente está longe de ser verdade, né, porque dezenas de trabalhadores dos Correios já perderam a vida, assim como trabalhadores do transporte. Dizer, dezenas, nós já podemos acrescentar aí para centenas, chegando a milhares, viu, Tony? É isso aí, quer dizer, é uma situação que infelizmente está custando aí e caro, né? Não tem preço, que é a vida de milhares de trabalhadores. Bom, só ainda para fechar esse tema, destacando que decisão favorável do Cássio Nunes no sábado, hoje o ministro Gilmar Mendes, depois aí passado domingo, onde houve muitas celebrações aí que se valeram aí da permissão dada pelo Cássio Nunes, o Gilmar manteve o veto que ele tinha estabelecido a cultos religiosos no estado de São Paulo. Né? Foi feita uma ação do PSD, do Kassab, o Partido Social Democrático, contra um decreto que tinha sido estabelecido pelo governo de São Paulo, proibindo celebrações com a presença de público. E aí recorreram contra o decreto, né? E o Gilmar manteve, e finalmente a situação vai parar no plenário do STF. Nós vamos ver horas e horas aí de debate dos homens da capa preta do STF sobre liberar ou não liberar. Queria deixar claro que a nossa posição é o seguinte: nós não somos favoráveis a estabelecer nenhuma restrição, né,
ao culto, à liberdade de circulação das pessoas, né? Ainda mais num momento em que o governo e o Estado não garantem condições para absolutamente nada, né? Faz isso aí por demagogia, é uma falsidade, né? Como foi destacado aí por um amigo internauta, ninguém oferece aí ao trabalhador condições de sustentar a sua família, então milhares de pessoas são obrigadas, aí, sobre o medo de perder o emprego, quem ainda tem emprego, a sair todo dia para trabalhar, né? Ou se a pessoa é um autônomo, né? Como muita gente nesse momento de crise está procurando se virar, nem é autônomo, é a pessoa que faz o que dá para fazer, está se virando, né? Ela se vê também impelida todo dia a sair de casa. O pequeno comerciante, né? O pequeno proprietário que não tem nenhuma ajuda, como deveria ter nesse momento, para pagar o aluguel do prédio, ou deixar de pagar aluguel, tendo garantido isso por lei, né? Não ter a luz cortada, não ter a água cortada, né? Sem esse tipo, um auxílio de verdade, que não pode ser essa miséria, como o Edson descreveu aí agora há pouco, isso aí tudo é demagogia, né? É medida falsa, e vale a mesma coisa, veja só, o pessoal impõe essa medida contra o botequim do seu Zé, mas o Carrefour fica aberto, né? Os monopólios funcionam. O pessoal vai lá e delata aquela igreja de fundo de garagem, né? Que abre uma pequena loja lá no bairro da periferia. Mas ninguém vai denunciar aí as grandes igrejas, as catedrais, né? Dessa ou daquela culto religioso. O que vai haver, como sempre acontece, é que há uma perseguição contra o pequeno, contra o pobre, né? Enquanto aí as grandes corporações, por exemplo, continuam com as suas celebrações pela televisão, e que nós somos favoráveis totalmente à liberdade de culto religioso, né? De maneira nenhuma nós defendemos aí que o Estado tem que se meter. É um absurdo que questões como essa sejam decididas, né, por quem é que deu autoridade ao STF para decidir, né, sobre o que pode e o que não pode no país. É uma corte de exceção, né, resultado de uma ditadura, de um regime de arbítrio que está vigorando no país. Bom, e um resultado muito claro desse regime de arbítrio, né, toda essa situação não tem nada a ver com o combate à pandemia, mas tem a ver com sustentar, né, um regime que está provocando aí aquilo que é um dos piores cânceres, sofrimentos de toda a humanidade, que é mais duro do que isso, só mesmo a morte, né, a perda dos familiares, que é a fome, né? Ontem até, de maneira demagógica, até a Rede Globo, até o Fantástico, falou aí de 117 milhões de brasileiros. Olha só como eles anunciavam, Edson, como está estampado hoje em alguns jornais. Quase 117 milhões de brasileiros que não se alimentam como deveriam, né? O título até parece para enfeitar a situação, porque quando você olha esse título, sei lá o quê, que o pessoal está comendo demais? Será que o pessoal está comendo muita proteína e não come a devida quantidade? Que eles não se alimentam como deveriam. É uma maneira de esconder que, na realidade, vamos direto ao assunto. O pessoal está passando fome. Vai lá, Edson, com você para apresentar os dados aí e comentar essa situação. Foi levantado aí essa semana, né, pela rede Pensan, de que no Brasil nós temos aí 117 milhões de pessoas em situação precária falimentar, ou seja, passando fome, né? E durante a pandemia aí teve o aumento de 19 milhões de pessoas relacionadas à pandemia, toda essa crise social, sanitária e de desgoverno, né? Porque essa situação que você colocou, eles não criam a situação para que o povo possa trabalhar com segurança e, ao mesmo tempo, reprime a população que é supostamente autônoma ou tem os seus ganhos aí sem nenhum contrato de trabalho assegurado, de poder trabalhar, reprimindo com a polícia e com a repressão aí, violenta nas ruas, né? E aí eles fizeram os dados aí de que nas casas onde os homens são as pessoas, o homem é o ser que mantém a casa ali
a economia da casa, são 7,7 milhões de pessoas que caíram aí nessa situação de crise falimentar. E aonde as mulheres que mantêm a economia da casa são 11,1%, 11 milhões,1 de pessoas que estão nessa situação, né? Essa situação, segundo os dados levantados, ela é maior do que as últimas que apareceram em 2004, né, Toninho? Lembrando que o Lula chegou à presidência em 2002 ou 2003, não me lembro, 2002, e a grande preocupação era justamente a crise falimentar no Brasil provocada pelo governo FHC, né? Naquela época tinha até o Betinho, que fazia aquele programa da campanha contra a fome, né? Porque o FHC nem capacidade de fazer uma política para alimentar o povo brasileiro ele teve capacidade. Então precisou aí do Betinho e outras organizações civis aí da sociedade para levantar alimento, para matar a fome no país. E nós estamos passando daquela situação em que o FHC colocou o Brasil nos anos 90, e nós estamos nessa situação nesse exato momento. E como, obviamente, o governo golpista e todos esses que apoiaram o golpe, que estão administrando aí os estados e as prefeituras também não fazem nada, a burguesia preocupada com isso estão fazendo essas campanhas, né, que você falou aí, campanhas demagógicas do tipo da Globo, e até mostrando aí que é a população que vai ter que alimentar os mais pobres, né, com campanhas de, doe uma cesta básica, alimente as pessoas que estão passando necessidade, porque se a população também esperar desse Estado golpista aí, nós vamos tudo morrer de fome. Então é necessário, mais do que nunca, derrubar esse governo do Bolsonaro, derrubar todos esses golpistas, né, que apoiaram o Bolsonaro, que estão nos governos estaduais tipo Dória, para que a gente modifique isso de uma política voltada aí a gerar novos empregos no país, aumentar o salário, retirar de quem tem, né? Porque eu, por exemplo, não consigo doar uma cesta básica, mas eu acredito que esses banqueiros aí que receberam R$1 trilhão durante a pandemia pelo governo Bolsonaro, quanto que cesta básica não daria para doar com esse 1 trilhão aí, né? Então, nós temos que fazer essa campanha, porque nós não vamos conseguir doar cesta básica para todo mundo que está passando fome, porque a situação está piorando, além do que foi no governo FHC. Ok, eu queria aproveitar aqui a nossa grande audiência no dia de hoje e chamar o pessoal a atender aí o convite feito pela companheira Simone Souza, membro aqui do nosso canal, e que mandou aqui um recado para todo mundo. Ela disse o seguinte, que está vendo vários companheiros aqui que não são membros ainda. E ela faz um convite para o pessoal se associar financiando, né, como ela diz aí, uma TV socialista que não recebe dinheiro da burguesia. Né? Então você siga aí, se você ainda não é membro do nosso canal, né, atenda ao chamado aí da Simone, ao nosso chamado também, né? A Simone também que destaca o seguinte, fazendo aí, tirando uma onda, né, gozando, fazendo humor com essa situação, destacando, vamos todos entrar no Exército, lá tem teste, isolamento social, UTI e salário integral, mesmo ficando em casa. Ela aí se referindo à situação de que os militares... Ela está esquecendo do leite condensado. Tem leite condensado. Se você for oficial, obviamente, se você for da cúpula do Exército, você vai poder desfrutar ainda de toneladas de bacalhau, dezenas de milhares de quilos de picanha, né, e muitos outros artigos, né? Mas ela se referindo aí ao fato de que o atual comandante do Exército, né, que era o chefe do departamento de pessoal, anunciou um balanço em que o Exército teve apenas, dos casos de Covid detectados entre os militares, que foram
bem abaixo da média nacional, 0,13% de letalidade. Um companheiro fez a conta e destacou o seguinte: se a mesma proporção ela se aplicasse à população civil, o Brasil teria hoje menos de 20 mil mortos, de cerca de 16 mil mortos. Né? Se a incidência de Covid e de morte que ocorreu entre os militares fosse a mesma proporção. E tem a ver com isso que a Simone falou, né? Porque, obviamente, os militares não deixaram de receber seus vencimentos, mesmo aqueles que têm vencimento menor e principalmente aqueles que têm vencimento muito elevado, que não fazem nada e que agora fizeram menos nada ainda. Né? Não tiveram que sair às ruas como os carteiros, como os motoristas de ônibus, não tiveram que se confinar em salas fechadas, como querem fazer, e já fizeram aí com os professores, matando centenas de trabalhadores da educação em todo o país. Né? Então, a gente vê que o tratamento não tem nada a ver que nós estamos diante de uma praga, né, incontrolável e que não se pode conter, mas é que há falta de vontade política, né, para combater essa situação. Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho, o Edson vai voltar falando do balanço da Covid, mas vamos entrar aqui, vamos entremear com a nossa pauta política, né? Porque um problema central, justamente, da situação é como enfrentar a política genocida da direita. Né? Qual é a política que a esquerda, que é aqueles setores que dizem falar em nome dos trabalhadores, tem diante dessa situação. Porque a política da direita a gente já sabe, seja do Bolsonaro, seja dos outros setores que fingem fazer oposição ao Bolsonaro, é deixar a população morrer. Né? Fazer fraude, fingir que estão tomando medidas, organizar o enterro, como a gente viu aí, a abertura de covas, né? E deixar que a população se dane, morra. Né? Bom, e o problema, então, qual é a política da esquerda? Bom, e aí o novo líder da minoria na Câmara, a minoria, os setores de oposição da esquerda, escolheram aí um novo líder, que é o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele concedeu aí uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, muito, muito esclarecedora. Né? Eu aconselho a quem quiser, inclusive, saber mais sobre o assunto, pode ir lá entrar no site do Estadão e ler a matéria. E eu queria destacar aqui uma das perguntas, né, e respostas colhidas aí na entrevista. O Estadão perguntou o seguinte, várias perguntas sobre há uma aproximação com o PT. A candidatura do senhor, Marcelo Freixo, ao governo do Rio está consolidada? Aí vejam a resposta espetacular do Marcelo Freixo. Sempre tive muito diálogo com o PT. O projeto para o governo do Rio, governo do Estado, existe. Projeto dele. Coloquei meu nome à disposição. Se eu for disputar o governo, terei de abrir mão de um mandato de deputado federal. Veja que coisa triste. Coitado. Para ele ser candidato a governador do Rio de Janeiro, ele precisa abrir mão de não ser candidato a deputado. Deve ser triste, é um sofrimento. Né? Ele já tem aí o cargo de mandato de deputado federal e ele poderia se reeleger. Então, ele vai ter que fazer um sacrifício, né? Abrindo mão aí do mandato de deputado. Bom, e aí ele segue afirmando o seguinte, tenho uma situação delicada. Enfrentei as milícias no Rio e isso me trouxe uma situação particular. Se for para entrar na disputa, é para ganhar. Isso significa ter apoio do campo progressista e do centro. Né? Essa entrevista é esclarecedora porque nós denunciamos aí com muitas contestações no ano passado de que o deputado Marcelo Freixo ele abriu mão da candidatura a prefeito dele do Rio de Janeiro, ele que era o principal candidato da esquerda, né, principal candidato do ponto de vista eleitoral naquele momento, que aparecia em segundo lugar nas pesquisas, ele abriu mão claramente para favorecer a candidatura do DEM, do Eduardo Paes. Né? E muita gente do PSOL falou, não, isso aí é invenção, calúnia do PCO. Né? Não é bem assim. Né? O Freixo que jamais faria uma coisa dessa. Bom, agora ficou evidente que
naquele momento ele já falava o seguinte, que ele não ia ser candidato se não tivesse uma ampla frente. E agora ele vem com essa conversa de coitado, ele vai ter que deixar o cargo de deputado. Então, que ele tem que disputar para ganhar, e que para ganhar ele quer uma aliança com o campo progressista e do centro. Aí, na pesquisa, na entrevista, aparece claramente quem é o setor progressista. Progressista, aí ele fala o seguinte, palavras do próprio Marcelo Freixo. Acho importante ter o apoio do Eduardo Paes e do Rodrigo Maia. Ou seja, Eduardo Paes e Rodrigo Maia do DEM, né, que ele apoiou para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? E aí ele complementa. O César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro, pai do deputado Rodrigo Maia e vereador do DEM, também da direita no Rio de Janeiro, diz o Freixo, ele sempre votou em mim. O próprio Rodrigo, que ele é muito íntimo, né, diz isso. Bom, então o Freixo, né, se lança aí para dizer o seguinte, eu posso ser candidato, mas tem que ser numa frente, ele cita também o PSD, eles se encontraram aí, hoje teve aí um encontro do presidente do PSOL com o Baleia Rossi, né, as negociações estão correndo solto. Bom, e só para deixar bem claro, o PT? E o Lula? O que entra nessa jogada toda? Bom, é parte do esquema. Para o Freixo é um problema só de garantir a eleição dele. Então ele diz na entrevista o seguinte, precisamos de um palanque no Rio que reúna Ciro Gomes e Lula. Né? Quer dizer, a política do Freixo é o seguinte, eu quero o apoio de todo mundo para que eu me eleja governador. Tá certo? Com a direita, com Satanás, Beelzebub, Lúcifer, e bota também o Lula nisso daí, pode vir o PT, desde que seja para me apoiar, né, para me garantir o meu mandato, porque afinal eu vou perder o mandato de deputado federal. Né? Eu já tenho uma vaga garantida, estou aqui nessa mamata. É lógico que ele diz que é um problema de segurança, ele tem contado essa história de que o problema é que ele não pode correr risco, porque o preto da favela, o trabalhador, pode correr risco, mas por ser o Marcelo Freixo vai correr risco, ele é um cara, nossa, é muito importante. Né? O Lula pode correr risco, pode até ser preso, como foi preso por 580 dias, mas o Marcelo Freixo só pode se lançar numa empreitada se for para ganhar, se tiver o apoio do progressista, centro, vamos ter claro aqui, o que é o centro? Centro é o novo nome da direita. Né? Depois que apareceu o Bolsonaro, aí ninguém mais é de direita, só o Bolsonaro, segundo esses senhores, são de direita. O Dória virou de centro, né? O DEM virou de centro, o Partido da Ditadura Militar virou de centro, né? E o MDB, né, do golpista Michel Temer virou partido de centro e assim por diante. Bom, é o retrato da política do PSOL. Na entrevista o Freixo diz também que com essas condições aí, com esses condicionantes todos, ele está conversando com o Boulos aí para que o Boulos também abra mão da candidatura presidencial. Logicamente, vai ser uma negociação, né? Isso aí não é uma política de convergir em cima dos interesses do povo. O problema é o seguinte, quem apoia quem? É política burguesa, política reacionária, né? Que o pessoal vai ter que... O pessoal vai cobrar, não só do PT, como da própria burguesia. É o próprio leilão. Quem dá mais, né? O Freixo vai atrás, né? Porque ele precisa de uma frente para garantir a eleição dele. O povo do Rio de Janeiro, né? O povo brasileiro, que se dane, né? Porque é importante garantir o cargo. O seu Marcelo Freixo, né? Como todo político burguês, reacionário, né? Não pode ficar sem cargo. Né? O povo pode ficar até sem emprego, pode passar fome, pode qualquer coisa. Pode ser obrigado a voltar para a escola, como fez hoje o amiguinho do Marcelo Freixo, o Eduardo Paes, querendo reabrir as escolas. Né? O que não pode é o deputado da esquerda perder o seu cargo. Bom, vamos em frente. O Edson, se quiser, pode comentar o caso, mas nós temos que dar uma acelerada. E eu vou pedir para ele apresentar aí os números. Pode comentar e você já anuncia os números da Covid. Ok. Eu queria comentar que a situação de crise, né, que levou a burguesia e o judiciário a suspender
o Sérgio Moro, né? A Lava Jato e a questão de restituir os direitos políticos do Lula, ela está servindo para mostrar a verdadeira face do Freixo, né? O Freixo, que a gente já participou de reunião falando que fazer campanha pela liberdade do Lula não unificava. Lembra disso? Depois, ele apresentou que o fato de que o Edson Fachin teria suspendido lá os processos do Lula por suspeição do Sérgio Moro, tinha que ver, porque o Lula ainda vai ser julgado em Brasília. E agora ele veio com essa, né, Toninho? Vendo que a situação está cada vez mais complicada de tirar o Lula da jogada, ele quer encaixar o Lula aí na frente ampla e, obviamente, sem perder o carguinho de deputado. Mas vamos lá, então. Em relação aos dados da Covid, como a gente sempre fala aqui no nosso programa, que como a gente faz nas segundas-feiras, o final de semana sempre tem uma baixa, inclusive a própria imprensa burguesa que faz a coleta dessas informações que eles chamam de consórcio de veículos da imprensa, que pega os dados nas secretarias estaduais de saúde dos 27 estados aí da federação, né? Você sabe quem que é esse consórcio, Toninho? Vou te contar, então. Folha de São Paulo, Estadão e a Globo. Eles falam que tem o G1, mas o G1 é da Globo também, né? E o Extra, que eu saiba, também é da Globo. Então, quer dizer, é muita fonte, a fonte é impecável, né? Então a gente confia de que está certo. É justamente a imprensa golpista aí que publicou uma quantidade enorme de fake news para derrubar o governo do PT e até hoje tem mentindo aí para a população. São eles que levantam, eles que são o consórcio da imprensa. E eles levantaram ontem de que morreram 1.623 pessoas no Brasil e tiveram 39 mil casos e 629 infectados. Né? Com isso, o Brasil chega à marca de 333.153 pessoas que faleceram, morreram, perderam suas vidas pelo Covid devido a essa política aí genocida dos governos golpistas, começado do Bolsonaro, passando pelos governos estaduais, os ditos governadores científicos. Né? O Brasil, com essa marca de todas as mortes que ocorreram no mundo, o Brasil ele levanta 10% dessa quantidade de mortes, que já passam de 3 milhões de mortos no mundo inteiro. Então a situação está nesse pé aí, Tony. E a média de mortes dos últimos 7 dias é de 2.698 pessoas. Ou seja, vamos botar para cima aí, porque a gente não dá para acreditar nesse consórcio da imprensa que pega os dados com as secretarias de segurança dos governos estaduais, ou seja, a imprensa golpista com os governos golpistas manipulando as informações para não mostrar o nível de calamidade e caos que o Brasil se encontra nesse momento. Isso aí. Vamos seguindo em frente. Tem um pessoal comentando aqui. Entrou aí uns robôs para fazer propaganda do Ciro no chat. Porque para fazer propaganda do Ciro, aqui ainda mais no nosso canal, só sendo robô, né? Mas aí eu queria, já que levantaram aqui o tema, está na nossa pauta também o tema do Ciro Gomes. Bom, e mostrando aí o caráter abutre dessa esquerda, não foi só o Freixo, né, que veio aí com propostas indecentes. Né? O Ciro Gomes propôs que o Lula dê um passo atrás e recue da sua candidatura presidencial. Né? O Ciro Abutre, né, que na semana passada, está aí a imagem, né, dele de Abutre, desde 2018, onde ele esperava aí faturar com a prisão do Lula, né, foi
atuou aí nos bastidores a favor do golpe de Estado e pensava, como muitos setores da esquerda pensaram, que iam tirar proveito da crise do PT. Está propondo aí que o Lula que deveria refletir e abrir mão da sua candidatura. O Ciro assinou aí, vocês viram na semana passada, um manifesto com Dória, acompanhado só de gente boa. Dória, o próprio Luciano Huck, da Globo, né, o Leite, governador do Rio Grande do Sul, o Mandetta, do DEM, e até o representante do Novo. Né? Aí a produção até separou aí, lembrou de uma charge aí do nosso amigo J. Camelo, a Convenção dos Abutres, né? Podia ser dado nome para esse manifesto, né? Aí o candidato, vocês estão vendo aí os candidatos, os cabos eleitorais com a camisa 45, e um deles, Ciro é o meu Olavo, né? Por quais direitos a gente está lutando? Pergunta para o outro. Todos, menos o do Lula. Né? Resume bem a política da direita. Tem o Luciano Huck também, né? Luciano Huck também estava nessa tropa, e teve gente que defendeu que entrasse também o próprio Sérgio Moro, né? Que eu acho que eles deviam ter deixado entrar, que era mais... Não entrou, não? Sincero. Não entrou porque o pessoal ficou enciumado e teve gente que não quis que o Moro assinasse. Hoje eu vi uma manifestação também muito interessante, um post do ex-governador Roberto Requião, lá do Paraná, do MDB, elogiando o programa. Era uma declaração muito semelhante às do PSOL, né? Porque ele elogiava o programa econômico do Ciro, dizendo que era melhor do que o do PT, né? Que é a política do PSOL, inclusive de setores da esquerda do PSOL, dizer que o problema é o problema do programa, né? Que tem que discutir o programa. Então eu queria já deixar bem claro que o Lula, né, com qualquer programa, sem programa, né, ele é um candidato mais à esquerda e representativo dos trabalhadores do que mesmo que o Ciro Gomes, o Dória e toda essa laia junto viesse defendendo a revolução e o Estado operário, o socialismo, né? Então pode juntar o programa do PSOL, né, o programa do Ciro, né, e toda essa laia e toda essa corja que só pensa em se eleger, em tirar vantagem e que querem aí limpar pano, passar o pano aí para a direita, né? Que o problema central, nós vamos lutar nas eleições e fora dela por um programa de mobilização dos trabalhadores, mas o problema central não é esse, é que eles são representantes da escória, eles são representantes da burguesia, do grande capital, responsável por essa situação de fome, de morte. São eles, são os pais do Bolsonaro, né? Então não adianta agora eles apresentarem um programa bonitinho, né, com frases aí, pensadas, escolhidas, porque de palavra e de discurso nós estamos por aqui. Ó. O que nós queremos é colocar o povo na rua, né, porque o povo na rua com certeza vai colocar abaixo toda essa corja, né, todo esse bando de abutres. Bom, vamos lá que nós precisamos avançar para a reta final do nosso programa, Edson. Agora tem que ser um minutinho para cada notícia nossa aí, e eu peço para você destacar aí o problema que a defesa do Lula fez um novo pedido aí em relação aos processos que ainda foram levados aí, foram tocados e tem a ver com o Moro. Vai lá, com você. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao STF, né, que faça a extensão da suspensão que foi julgada pelo tribunal de suspensão do Sérgio Moro, não só do caso envolvendo o triplex do Guarujá, mas também de outros 2 processos, né? A gente vem comentando aqui que a gente tem que estar na rua e pedir imediatamente a candidatura do Lula, o Lula lançar imediatamente a candidatura, porque a burguesia ela está planejando aí utilizar os outros processos para tornar o Lula inelegível, né? Os advogados estão fazendo a parte jurídica, né? Que seria pedir essa extensão desse julgamento da suspensão do Sérgio Moro também para a questão do Instituto Lula e do sítio de Atibaia. Até porque esses processos foram
encaminhados justamente pelo Sérgio Moro. Ele teve envolvimento direto nesses processos. Seria o mínimo, né, que os advogados deveriam pedir, mas isso é insuficiente, né, Toninho? A gente sabe que a burguesia está com essas cartas aí na manga para, numa situação futura aí, poder até tornar de novo o Lula inelegível e sabe-se lá se nem colocá-lo na cadeia. Então é necessário, além desses processos, que haja uma mobilização de rua já pela candidatura do Lula de 2022 e pelo fora Bolsonaro, né? O Lula, nesse sentido, é necessário que haja o lançamento da candidatura Lula 2022 imediatamente, ao contrário do que quer o Freixo, o PSOL, o Ciro Gomes, o João Amoedo, né? Quem mais estava lá? O Luciano Huck, todos esses amigos aí da democracia, né? Que o manifesto foi assinado pela democracia. O João Dória, manifesto pela democracia. Você que é professor, você viu lá a democracia do João Dória quando ele foi aprovar na LESP a instituição lá do plano de previdência dos servidores estaduais, né, Toninho? Vamos lá. É isso aí, Ed. Enquanto você tecia seus comentários aqui, eu estava rapidamente lendo aqui os comentários dos nossos amigos internautas sobre o Ciro. Tem muita coisa, mas só destacar alguns, né? O Jefferson manda o Ciro para Paris, né? O Leandro, então, já aproveitou para lançar Ciro, candidato a prefeito de Paris, né? O Carlos Santos, você, Edson, que é nosso comentarista esportivo, fez um comentário esportivo. O Ciro comparou o Ciro ao Asa de Arapiraca, pedindo ao Flamengo se retire da disputa do Campeonato Brasileiro. Né? Essa a comparação assim, que eu achei boa. Eu vou fazer um comentário aqui que não vai... Eu sou palmeirense. Pode falar. Vou fazer um comentário aqui que não vai agradar os palmeirenses. O Asa de Arapiraca já ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil. Foi um vexame com o Palmeiras. Vamos tirar. É mais fácil o Asa de Arapiraca. É mais fácil o Asa de Arapiraca ser campeão brasileiro do que o Ciro Gomes representar a esquerda nas eleições e ganhar do Lula, né? Bom, voltando aqui para a nossa pauta, lembrando a vocês que ainda dá tempo, né, de você, se você não é membro, tornar-se membro do nosso canal, e você pode também mandar aí o seu superchat, né? A nossa audiência é elevada aí, fazer como o pessoal, várias pessoas já fizeram aqui durante o programa, e mandar aí a sua contribuição instantânea, né? Nós estamos precisando aqui do seu apoio, da sua contribuição financeira, esse canal que é sustentado exclusivamente pelos trabalhadores. Bom, na nossa pauta agora, brevemente destacar aí que a Venezuela, né, tá repelindo aí os ataques feitos aí por mercenários vindo da Colômbia, né? A situação mostrou aí, foi de tamanha intensidade, inclusive aí a iniciativa devida do governo venezuelano, que a imprensa direitista fez campanha contra a Venezuela, dizendo que a campanha militar da Venezuela levou a 5.000 civis a fugirem para a Colômbia, né? O Estadão hoje destacou que a Venezuela estaria realizando a sua maior campanha militar em décadas, tendo como alvo um grupo criminoso que opera dentro da sua fronteira, perto da Colômbia. Na realidade, o que está acontecendo aí é que o governo colombiano, como todos sabem, um governo da direita, né, serve aí de base de agressão ao povo venezuelano, né, e com recursos dos Estados Unidos, né, colocados à disposição da direita venezuelana e do governo colombiano, né, que tem contratado aí mercenários, né? O pessoal fala, inclusive, de ex-militantes da Farc. Obviamente que isso aí na realidade, são setores aí, alguns setores até podem em algum momento ter tido ligações com a Farc, mas não eram militantes da Farc. Eram grupos marginais aí, mercenários, que muita gente se ligou à Farc também aí na transação de comércio de drogas, né? Negócios para ganhar dinheiro, não tinha a ver com nenhuma ideologia de luta contra a direita
colombiana, e esses setores agora estão sendo, esses e muitos setores mercenários, né, o imperialismo tentando se valer da situação de miséria na região para recrutar pessoas para lutarem para fazerem operações de sabotagem contra o governo e o povo venezuelano, né? E, na realidade, o que está em fuga aí são os próprios mercenários, e, logicamente, por onde eles passam, eles vão provocando uma dispersão de setores da população, população pobre muito grande, né? Há, inclusive, uma tendência de retorno à Venezuela, que já foi publicado até pela imprensa internacional, né? Tanto na fronteira brasileira como na fronteira colombiana, a crise, né, a profundidade da crise da Covid levou uma onda de regresso à Colômbia. Bom, mas vamos em frente. Nas rapidinhas, você aí destacando aí a situação na fronteira México e Estados Unidos. Vai lá, Edson. A crise mundial é tão grande, né, que os Estados Unidos ele apresentou aí uma marca também recorde, que desde 2006 não tinha tanto uma situação de migração da fronteira dos Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, né? Eles estão apontando aí que nesses últimos meses aí foram 171 mil pessoas que estão aí tentando entrar nos Estados Unidos. E, obviamente, né, como o Rui apresentou aí, o presidente maravilhoso, o Biden, apresentou que ele não vai deixar entrar. Apesar dele ser diferente do Trump, que queria fazer o muro, o Biden apresentou que o problema é a Covid, Tony. Vamos deixar entrar esses latinos aqui, porque nós estamos com o problema da Covid, vamos fazer aqui uma peneira e bababá, e os imigrantes estão tudo lá, retidos na fronteira, e alguns já estão sendo expulsos para voltar para o México, para Honduras, Guatemala, todas essas regiões aí do centro da América Latina. América do Norte, né? Ali no centro da América. Ok. Bom, por último, para a gente encerrar o nosso programa, vamos terminar aqui dando destaque, né, ao exemplo cubano, né? Porque se no Brasil nós temos aí o exemplo, um exemplo que não tem nada a ver com solidariedade, mas o exemplo das Forças Armadas, que a Simone destacou aqui nos nossos comentários, mostrando que é possível combater a Covid, né? E nas Forças Armadas não houve o nível de contaminação. Bom, mas a gente tem um exemplo que é muito melhor, né, aqui no nosso continente latino-americano, né, num país muito pobre, embargado, aí, cercado de todos os lados pelos Estados Unidos, com a colaboração do Brasil, pela União Europeia, quer dizer, contra o povo cubano. E Cuba tem, nesse momento, foi anunciado aí, inclusive pela imprensa latina e cubana, que duas vacinas, a Soberana 2 e a Abdala, entraram hoje na segunda fase de testes, né? Ficando mais próxima aí de uma vacinação em massa. Nessa fase de testes, né, tanto da Soberana como da Abdala, cerca de 100 mil pessoas vão ser testadas, né? Quer dizer, um teste em larga escala, né? Um país pobre produzindo aí a sua própria vacina, né? Dando um exemplo de autonomia, de luta pela situação de interesse da população, né? E as previsões são o seguinte, que entre julho e agosto, né, se possa estabelecer um plano para vacinar toda a população cubana, né, e depois chegar aí a produzir 100 milhões de doses, né, da vacina Soberana, para atender aí interesses internos, também servir a outros países, né. Para se ter uma ideia, Cuba já está programando entrar na fase de estudo, a começar o estudo a partir de agora, em 8 de março já foi lançado uma vacina com 44.010 voluntários, uma vacina para testar em pessoas também de 19 a 80 anos, né? Então, quer dizer, segue a todo vapor, né,
o sistema de testes e com essa previsão muito positiva, né, de que já no segundo semestre, entre até julho e agosto, 70% da população cubana possa ser vacinada com uma fórmula, com a vacina própria de Cuba, né, mostrando que não é um problema de riqueza ou de pobreza, porque, obviamente, o Estado cubano, por exemplo, o país tem muito menos recursos do que o Estado, que é a cidade de São Paulo, né? É um país pobre, cercado, embargado aí por todos os lados, o que mostra claramente que é um problema de vontade política. Bom, nós vamos ficando por aqui, deu a nossa hora, agradecendo aí a eficiente produção aí a cargo do companheiro Isaías, a vocês que acompanharam a nossa transmissão e convidando todo mundo para amanhã, a partir das 16 horas, assistirem Análise Política em transmissão simultânea com o canal 247 com o companheiro Rui Costa Pimenta, né? Imperdível aí para atualizar o acompanhamento da situação política diante da situação que se movimenta aí a cada dia e vai estar em destaque com maior profundidade também alguns temas que nós comentamos aqui. Edson, dá o seu adeus aí para o pessoal e até o próximo programa. Boa noite e dizer que o Asa de Arapiraca é melhor que o Ciro Gomes. Com certeza. É unanimidade isso. Um abraço, gente. Valeu.